Olá, terceira série, tudo bem? Hoje nós vamos ter nossa aula número 12, relacionados aos aldeídos e cetonas, tá? Então, primeiramente, o que vocês precisam saber é que os aldeídos e as cetonas, elas apresentam semelhanças em sua fórmula estrutural. E essa semelhança, ela trata-se da presença de um grupo chamado carbonila. Então, todas as vezes que aqui na química nós falarmos carbonilo, o que é? É um elemento químico? Não, não é um elemento químico. A carbonila nada mais é do que um carbono. Opa, isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o laserzinho. Marca texto. A carbonila nada mais é do que um carbono, ó, que está ligado duplamente, sempre tem que ter essa ligação dupla, tá? Duplamente com o oxigênio. Então, todas as vezes que vocês verem um carbono ligado duplamente com o oxigênio, nós podemos chamar isso de carbonila, tá bom? Então, os aldeídos e as cetonas, eles vão ter essa carbonila, tá bom? Os aldeídos, eles possuem uma carbonila com ligação direta a um hidrogênio e a outra ligação que pode ser uma cadeia carbônica ou então um hidrogênio. Já as cetonas não. Ela vai ter uma carbonila com ligação direta em duas cadeias carbônicas distintas. Como assim? Já já a gente vai mostrar os exemplos, vai ficar até mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Então vamos começar vendo os exemplos e já aprender de uma vez a nomenclatura dos aldeídos. Então nós vamos utilizar como prefixo verificar a quantidade de carbono. Depois no infixo vamos ver o tipo de ligação e todo aldeído vai terminar com AL, tá bom? Então é um aldeído, termina com AL. Então vamos lá. Como que eu vou reconhecer um aldeído, gente? O aldeído então ele vai ter a carbonila e junto da carbonila sempre vai vir um hidrogênio. Então tem a carbonila e está ligado no hidrogênio, é um aldeído, tá bom? Então é um aldeído. Como que vai ser o nome? Então vamos lá verificar. Quantidade de carbono, aqui tem 3 carbonos, ó. 3 carbonos. Então vai ser prop. Tipo de ligação entre os carbonos, gente, vai ser ligação simples. Professor, mas tem ligação dupla aqui, certo? Mas aqui não é entre carbono, é entre o oxigênio, tá? Todas as vezes que nós vermos o tipo de ligação, para ver o nome, é entre os carbonos. Então, só tem ligação simples, vai ser AN. Então, como tem a carbonila ligada no hidrogênio, é um aldeído. Todo aldeído termina com AL. Então, o nome desse composto vai ser propanal, ok? Outro exemplo. Esse daqui, gente, é o aldeído mais simples, ó. Carbonila ligado no hidrogênio. E ele só vai ter um carbono, que é justamente o carbono da carbonila. Esse é o mais simples. Então, por isso que eu disse lá atrás que pode ser ligado a uma cadeia carbônica ou ligado a outro hidrogênio. Então, quando está ligado a outro hidrogênio, é porque ele só vai ter um carbono, é aldeído mais simples, certo? Então, um carbono vai ficar met. Nós tratamos como se fossem ligações simples, então fica AN. É um aldeído, vai terminar com AL. Então, o nome desse composto vai ser metanal, ok? Aqui nós temos um exemplo, e esse exemplo está no livro, gente. Só que o livro de vocês, como eu já mandei ele para vocês, ele está errado, tá? Então, aqui se vocês verificarem, esse último que está como carbono, no livro de vocês dá como um oxigênio, bem aqui, ó. Tá fechando como se fosse um oxigênio. Não é oxigênio, tá? O correto é carbono mesmo. Então, o livro de vocês está errado. Então, vamos verificar como é que fica a nomenclatura desse. 4 carbonos vai ficar but, certo? Então, aqui, ó, 4 carbonos, but. Ligações simples, AN. Aqui, ó, carbonila e hidrogênio. Então, esse aqui é um aldeído. Termina com AL. Nome, butanal. Ok? E aqui vocês podem verificar que os aldeídos eles também podem ter ramificações, né? Então, aqui nós temos um grupo metil, que está fora, e uma informação importante. Sempre o carbono da carbonila vai ser o carbono de número 1. Tá bom? Então, nesse caso aqui, nosso metil está ligado no carbono de número 3. Então, para a nomenclatura, 3-metil, porque sempre vem a ramificação primeiro, né? 3-metil, cadeia principal, 4 carbonos.
but, ligações simples an, é um aldeído, por causa daqui carbonila e o H, termina com al, certo? Então, nome 3-metil-butanal. A nomenclatura das cetonas. Então, as cetonas vai ser a quantidade de carbono, tipo de ligação e vai terminar com ona. Então, só para relembrar, como que é uma cetona? A cetona é uma carbonila ligado a um grupo de carbono de um lado e também um grupo com carbono do outro lado, tá? Então, tem que ter duas cadeias carbônicas ligadas, uma de cada lado. Não precisa ser a mesma quantidade, tá bom, gente? Então, vamos lá. Verificar a nomenclatura. Então, essa cadeia tem 3 carbonos, ó. Esses 3 aqui. Esses 3 aqui. 3 carbonos na cadeia. Então, vai ficar prop. Ligação simples entre os carbonos, an. Eu sei que é uma cetona porque tem a carbonila aqui e está ligado a 2 grupos dois grupos com carbonos, né? Então, uma cetona vai terminar com ona. Então, a menor cetona, gente, não tem como ter uma cetona com 2 carbonos ou com 1 carbono. A menor cetona ela vai ter 3 carbonos, tá? Porque se, por exemplo, aqui eu colocasse um hidrogênio, já não ia ser cetona, ia ser carbonila com H, ia ser aldeído. Não é verdade? Então, não tem como ter com 2 carbonos ou com 1 carbono. A menor cetona, ela vai ter 3 carbonos. Então, o nome dela é propanona. Tá? Então, com 4 carbonos, but, ligações simples, an, termina com ona, porque é uma cetona. 5 carbonos para frente, gente, a carbonila ela vai poder estar no carbono número 2 ou no carbono número 3, também é possível. Então, antes de escrever a palavra ona, 5 carbonos para frente, tá? Então, com 3 e com 4 não precisa. Antes de escrever a palavrinha ona, nós vamos indicar em qual carbono está. Vamos ver esse exemplo. Então, aqui nós temos com 5 carbonos, pente, ligação simples, an. Aqui, ó, nós vamos ter a carbonila sendo o carbono de número 2. Então, coloca 2 e vai finalizar com ona. Então, o nome vai ser pentan 2-ona. Se a carbonila tivesse aqui no terceiro, e ali fosse só um carbono normal, fosse aqui a carbonila, então ia ser pentan 3-ona, ok? Ah, sim. Esse daqui eu pensei até que era o mesmo, mas não é, tá? Já mudou. Esse daqui, gente, é o exemplo de uma cetona que tem ramificação. Ó. Então, aqui a cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, né? E tem uma ramificação aqui fora. A ramificação está no carbono 4. Sempre onde está a cetona, gente, nós vamos procurar onde está o grupo funcional, a carbonila, nós vamos começar perto dela, tá? Então, a contagem. Então, esse é o carbono número 1, a carbonilo 2, aqui o 3, e aqui onde está a ramificação vai ser o 4. Então, aí é onde está a ramificação. Então, vou começar o nome pela ramificação. 4, a ramificação só tem um carbono, então é met, terminando com il, metil. Cadeia principal tem 5 carbonos, né? Então, pente. Todos os carbonos, ó, ligação simples entre os carbonos. Então, an. E eu sei que é uma cetona, só que eu tenho que indicar porque tem 5 carbonos, né? Então, tá o grupo funcional está no carbono 2, vai terminar com ona. Então, o nome é 4-metil-pentão 2-ona. Tudo junto, uma palavra só. Ok? Então, se vocês perceberam, tanto os aldeídos como as cetonas, eles vão ter carbonilas. E essa carbonila, a existência dela, ela vai fazer com que a natureza de todos esses elementos ele seja uma natureza polar. Então, por causa disso, as interações que vão ser realizadas vão dar
uma temperatura de fusão de ebulição bem mais alta do que dos compostos apolares e também do que os compostos que possuem baixa polaridade, se for fazer a comparação com compostos que possuem massa molecular próxima. Então, dos aldeídos e das cetonas vão ser bem maiores. E também uma informação importante é que o aumento da cadeia carbônica vai aumentar a temperatura de ebulição desses compostos. O que quer dizer? Quanto mais carbono tiver, maior a temperatura de ebulição. Aí que temos uma tabela que mostra isso. Então aqui esse lado são os aldeídos. Então quanto mais carbonos os números vão aumentando, o número vão aumentando a temperatura de ebulição. E aqui para as cetonas também, quanto mais carbonos, eles vão ter uma temperatura de ebulição maior, tá bom? Então aqui eles dão um exemplo de 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos no aldeído. E, como só existe 3 para cima, né? 3, 4, 5, 6 e 7 carbonos nas cetonas. Então, nas temperaturas de ebulição, a tendência sempre é aumentar. Beleza? Então, vamos ver alguns exemplos de aldeídos e um exemplo de cetona, tá bom? Então, vamos começar com metanal. Ele é também conhecido como formaldeído. É uma substância gasosa, incolor, de cheiro sufocante e ele é solúvel em água. Quando ele é manipulado em solução aquosa, formando uma solução de 40%, ele vai ser chamado de formol. Então, formol, algum já deve ter ouvido falar, né? Para que serve o formol? Principalmente para a conservação de tecidos e órgãos depois de serem retirados de cadáveres. Também pode ser utilizado para conservar alguns animais pequenos, como peixes, serpentes, lagartos, tá bom? Ele também pode estar presente na fumaça proveniente da queima da madeira. Então, ele é um dos agentes responsáveis pela preservação dos alimentos defumados. Nas indústrias, como que se produz metanol? Através da oxidação do metanol. Então, o metanol termina com ol, álcool. Então, oxida o álcool, vai gerar o aldeído. E ele pode ser usado como desinfetante, na preservação de madeira e de peles de animais e também na obtenção de medicamentos e de explosivos. Então, aqui tem um livro de vocês, uma figurinha, mostrando como ele pode ser utilizado para a conservação de cadáveres de alguns lagartos, certo? Outro exemplo de aldeído é o etanol, também conhecido como aldeído acético. Ele é uma substância incolor, temperatura de ebulição de 21 graus Celsius. Então, por causa dessa temperatura de ebulição baixa, ele pode ser encontrado tanto no estado líquido ou no estado gasoso, depende da temperatura que se encontra no ambiente. Frequentemente, nós vamos sentir o cheiro do etanol que vem do escapamento de carros que são movidos a etanol. Então, o que quer dizer? Que um dos produtos da oxidação do etanol dentro do carro, né, vai ser o etanol. E ele é responsável também pelo cheiro de muitos frutos maduros. A propanona é uma cetona, conhecida também como acetona. Então, professor, aquele acetona de remover esmalte? Esse mesmo, vai até falar sobre isso. Então, a propanona ela é solúvel em água em quaisquer porções. Então, isso vai fazer dela um importante solvente industrial, que pode ser usado em tintas, vernizes, resinas e, como eu citei, em alguns removedores de esmalte. O organismo humano ele pode produzir sozinho a acetona, só que ele não é algo bom. Ele não é considerado bom para o organismo humano, tá? Então ele vai ser a propanona, ela vai ser produzida através de etapas do metabolismo das gorduras, só que ele vai ser eliminado rapidamente, vai se transformar em outras substâncias menos perigosas dentro do corpo humano sem se acumular. Só que os diabéticos eles vão ter uma quantidade de propanona superior ao que o organismo pode oxidar completamente. Então, por causa disso, a substância ela é excretada de maneira significativa na urina. Então, um teste de urina pode até ser utilizado para saber se a pessoa é diabética ou não, com a presença de propanona na urina. Tá bom? Então, no momento, nós vamos trabalhar apenas com isso, sobre os aldeídos e cetonas. Espero que vocês estejam estudando, certo? E bom estudo a todos.